time AMD ou time Nvidia? Todo mundo já escolheu um lado nos comentários, mesmo sem saber os números reais. Hoje eu vou colocar duas marcas lado a lado na mesma faixa de preço e comparar o que cada chip realmente entrega e não só o desempenho anunciado. A AMD normalmente aparece com mais desempenho e mais memória. Já a Nvidia tenta justificar o preço com recursos extras. No final desse vídeo eu vou te dizer qual das duas realmente entrega mais pelo seu dinheiro em cada faixa dessa comparação. E o primeiro confronto aqui, a porta de entrada dessa comparação, é a RX 7600 contra a RTX 5050. A Radeon RX 7600 de 8 GB custa cerca de R$ 1.889 e ela usa ali um chip Navi 33 da arquitetura RDNA 3, fabricado em 6 nanômetros pela TSMC e tem 2048 processadores de stream e 8 GB de memória GDDR6 numa interface de 128 bits. Já a RTX 5050 de 8 GB, custando ali cerca de R$ 2.089, usa um chip GB207 da arquitetura Blackwell, fabricado em 4 nanômetros, mais recente que o RDNA 3 da concorrente. Ela tem 2.560 núcleos CUDA, mas usa memória GDDR6 e não GDDR7, justamente para manter o preço competitivo. E aí que está o ponto que explica o resultado desse confronto. Mesmo com a arquitetura mais nova e mais núcleos, a RTX 5050 não consegue baratear o suficiente para vencer em custo por frame, porque o processo de 6 nanômetros da RX 7600 já é mais maduro e mais barato de produzir, enquanto o 4 nanômetros da Nvidia ainda é um processo mais caro, mesmo com a memória mais simples escolhida para essa placa. E nesse confronto, a RX 7600 vence em custo por frame e ela entrega mais desempenho puro pelo preço mais baixo dos dois. A RTX 5050, em troca da diferença de cerca de R$ 200, traz o DLSS 4.5 e o encoder de 9ª geração para quem grava ou transmite vídeos. Se você só quer jogar gastando o mínimo possível, a RX 7600 ganha. Já se você grava conteúdo também, a diferença na RTX 5050 se paga tranquilamente. Os links das duas vão estar aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. E bora para o segundo confronto, e aqui a coisa fica mais equilibrada. A gente tem a RX 9060 XT de 16 GB contra a RTX 5060 Ti de 16 GB também. A Radeon RX 9060 XT custa de cerca de R$ 3.600 e ela tem um chip Navi 44 da arquitetura RDNA 4, fabricado em 4 nanômetros e tem ali 2048 processadores de stream em 32 unidades de computação com memória GDDR6 numa interface de 128 bits. Já a RTX 5060 Ti custa de cerca de R$ 4.000 e usa ali um chip GB206 na versão mais completa dele, com 4.608 núcleos CUDA, também Blackwell, também 4 nanômetros. Ela usa memória GDDR7 mais rápida e mais cara de produzir que a GDDR6 da concorrente AMD. As duas têm a mesma quantidade de memória, o que já deixa esse confronto mais justo que o anterior. Mas o preço não é igual, a diferença entre elas agora é de cerca de R$ 431, boa parte explicada ali pela memória GDDR7 mais cara da Nvidia. Em troca desse preço maior, a RTX 5060 entrega um melhor desempenho em Ray Tracing, que é a tecnologia que simula reflexos e iluminações realistas, além também de ser mais indicada para quem trabalha com Adobe Premiere, DaVinci, Blender e outras ferramentas que usam CUDA, o sistema de processamento acelerado da Nvidia. Então aqui o critério muda de qual é a mais barata para qual encaixa no seu uso. Se o seu foco é jogar com melhor custo-benefício, a RX 9060 XT vence aqui. Já se o seu foco é edição profissional e ferramentas que dependem de CUDA, a RTX 5060 Ti justifica o preço mais alto. Elas também vão estar aqui embaixo na descrição se você quiser dar uma olhada nelas. E já me conta aí também, você usa ou pretende usar o PC para edição profissional ou é só para jogar mesmo? E o terceiro e último confronto no topo dessa faixa intermediária, e esse mudou bastante desde a última vez que eu fiz essa comparação, a RX 9070 XT contra a RTX 5070. A Radeon RX 9070 XT de 16 GB de memória está custando ele cerca de R$ 3.747 e tem um chip Navi 48 da arquitetura RDNA 4, fabricado em 4 nanômetros com 357 milímetros quadrados de área e quase 54 bilhões de transitores, e tem também 4.096 processadores de stream em 64 unidades de computação. Ela conta também com a memória GDDR6 numa interface de 256 bits, entregando ali 640 GB por segundo de largura de banda. E indo para a RTX 5070 de 12 GB de memória,
custando ali cerca de R$ 4.369. Ela usa um chip GB205, também Blackwell, também de 4 nanômetros, com 6.144 núcleos CUDA e com memória GDDR7 numa interface de 192 bits, entregando ali 672 GB por segundo de largura de banda. E aqui está o dado mais chocante dessa comparação inteira. A diferença de preço entre elas passou a ser mais de R$ 600 e a RX 9070 XT ainda entrega mais memória, 16 GB contra 12 GB, com um chip fisicamente maior e mais caro de fabricar que o da concorrente. A arquitetura RDNA 4 dela também trouxe melhorias reais em Ray Tracing, encurtando a distância que a AMD sempre teve nesse ponto específico. A RTX 5070, em troca do preço mais alto, entrega o ecossistema NVIDIA Studio, CUDA e memória GDDR7 mais rápida. Nesse confronto, a RX 9070 XT vence com uma folga ainda maior do que antes. É um preço mais baixo, mais memória e um chip maior. Já se o seu trabalho depende especificamente de CUDA, a RTX 5070 ainda se justifica, fora isso é difícil justificar pagar mais de R$ 600 a mais pela NVIDIA nessa faixa de preço. Então deixa eu resumir aqui o critério geral dessa comparação toda. Se o seu único objetivo é jogar com o melhor custo por frame, a AMD venceu os 3 confrontos dessa lista. E no topo dessa comparação, a vantagem dela ficou ainda maior com os preços atuais. Se o seu trabalho depende de CUDA ou do ecossistema NVIDIA Studio, a NVIDIA ainda se justifica, mesmo custando um pouco a mais na maioria dos casos. Eu vou estar deixando o link de todas as placas dessa comparação na descrição, em lojas verificadas, e lembrando também, você comprando pela internet, você tem até 7 dias para devolver se não gostar do produto. E aqui também o que eu prometi lá no início. Pelo custo puro por frame, a AMD venceu os 3 confrontos hoje. E no confronto de topo, a diferença ficou ainda mais clara com os preços atuais. Mais memória, chip maior, preço menor, mas vale mais não é a mesma pergunta para todo mundo. Se o seu uso envolve edição profissional ou ferramentas específicas de CUDA, a resposta muda para a NVIDIA, mesmo pagando um pouco mais caro por isso. E me conta também, depois dessa comparação, você ficou do lado da AMD ou da NVIDIA?